Já estamos de volta para você para falar de um menino de 3 anos que morreu após se engasgar com um pedaço de bolo durante o recreio em um centro municipal de educação infantil em Cacilândia. Este assunto ganhou bastante repercussão. Nós até falamos deste caso aqui, que aconteceu na segunda-feira, no início da semana. E no momento em que a criança passou mal, aplicou ali os primeiros socorros, os primeiros atendimentos, enquanto a equipe de salvamento se dirigia para a unidade. No entanto, a criança acabou não resistindo. Então, repito, essa criança estava no centro de educação, acabou se engasgando com um pedaço de bolo. A professora, a equipe chegou a fazer a manobra de tentar desengasgar essa criança enquanto a equipe de resgate se dirigia até o local, mas infelizmente não foi o suficiente para salvar a vida dessa criança. A Miriam Valadares vem ao vivo aqui no nosso programa, vai trazer algumas dicas e cuidados, ao presenciar situações desse tipo. Miriam, infelizmente é uma notícia muito triste, que nós repercutimos aqui, mas eu acho que também serve de alerta para quem está nos acompanhando de que forma agir quando uma criança se engasgar. Até porque a gente sabe, que criança está muito suscetível a se engasgar com um pedaço de comida, ou às vezes vê alguma coisa no chão, algum brinquedo, coloca na boca e às vezes as pessoas não sabem como agir nessa situação. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Então, Bruno, essa situação está sendo mais comum, A Ionise está aqui ao meu lado. Ela é coordenadora do programa Prevenir para Salvar, desenvolvido pela CESAL, e vai nos falar um pouco sobre essa situação. Nós estávamos falando aqui, o Bruno falando que a situação da criança engasgando é muito, que aconteceu recentemente, mas você me explicava que tem sido comum, na verdade, não deveria, mas tem sido ocorrido com mais frequência pessoas engasgando. O que é este projeto Prevenir para Salvar? Como que ele funciona? Bom dia. Bom dia a todos. É um projeto que leva técnicas de primeiros socorros à comunidade leiga. Aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento de como agir em uma intercorrência, no caso de emergência. Ionise, como que estão esses números que vocês percebem? Teve um aumento aí de pessoas engasgando, seja crianças, adultos, até bebês? No ano de 2023 a 2024, nós tivemos de 4 a 5 óbitos. Agora com esse, a nível de estado, 5 óbitos. Acaba sendo muito, Sim. Por isso que é importante que a população esteja preparada, para agir em caso de engasgo, tanto com adulto como infantil. E a CESAL oferece esse treinamento para instituições públicas, instituições sem fins lucrativos. Ok, muito obrigada. Agora eu vou conversar com o médico, o doutor Ciro Mendes. Ele vai nos explicar um pouquinho que tem uma diferença, doutor, entre bebê, criança e adulto. O procedimento não é o mesmo? Como que é em cada um dos casos? Bom dia. Bom dia. Depende muito do tamanho da pessoa. Então, esse procedimento ele vai ser modificado de acordo com o seu grau de estatura. Em crianças, a gente consegue fazer de uma determinada forma. Em bebês, é um pouco diferente também. Mas, especialmente adultos, a gente tem uma técnica que consegue fazer com ele, independentemente do peso e da sua estatura, de forma que uma pessoa consegue manejar isso de uma maneira bem tranquila. Dá para mostrar aqui de forma prática, os acadêmicos estão aqui, são acadêmicos de medicina, de fisioterapia, que participam, e enfermagem que participam desses treinamentos. Como que funciona, doutor? Bom, basicamente a gente começa sempre fazendo a orientação. A gente vai começar aqui com um procedimento acerca de uma criança, um bebê no caso, e posteriormente a gente vai fazer uma apresentação com relação aos adultos, como é que a gente faz esse manejo. Lembrando sempre que a gente tem que fazer o contato com o sistema do SAMU, do bombeiro, para a gente poder sempre ter a orientação técnica caso a gente tenha alguma dúvida. Como que é no bebê? Então, a gente vai passar aqui para a instrutora vai fazer a orientação. Primeiramente, a criança chegou lá, ela tá ficando roxa, um pouco cianótica, com falta de ar, com as vias aéreas obstruídas. E o Matheus, ele vai pegar essa criança, ele vai fazer um C com a mão em volta da boca dela para conseguir abrir as vias aéreas. E ele vai fazer um movimento entre as escápulas da criança, que vai ser 5 batidas ali, para conseguir com que esse objeto seja expelido para fora. Agora, o bebê geralmente é bem sensível, então tem que ser uma batida mais leve. Como que é?
ele vai ter que fazer conforme, exercer uma pressão ali com que ele consiga ver que ele vai conseguir fazer o movimento adequado para que o que esteja obstruindo ali consiga sair. E como você disse, né, ele é muito delicado, por isso que ele tem que fazer toda a manobra corretamente com a mão para conseguir estabilizar a cervical da criança. E após fazer esse movimento na parte das costas, igual ele fez, ele vai virar a criança para frente e vai fazer também 5 movimentos entre a linha mamilar ali, com os 2 dedos dele, daquela maneira. E ele vai fazer isso até a criança desobstruir a via aérea. E ele vai ficar fazendo esse movimento 5 vezes nas costas, entre as escápulas, e 5 vezes entre a linha mamilar. Aí ele conseguiu ver, né? Conseguiu expeliu, a criança voltou, tudo bem. Agora a criança não conseguiu desobstruir, não saiu por completo, mas ele consegue ver bem ali saindo da garganta. Ele pode fazer com o dedo dele, o dedo mínimo dele, um Czinho assim, né? Um J, e conseguir retirar. No caso do bebê é isso, e da criança, rapidamente, como que faz? O da criança, né? Foi o caso, na verdade, né, que aconteceu no interior, foi o da criança que engasgou na creche. O que se faz quando é uma criança? Quando é uma criança, vai ser os mesmos movimentos, né? Os 5... não tem criança, os 5 movimentos. Mas aqui nós iremos demonstrar no adulto que é a mesma manobra. A pessoa vai se posicionar atrás dele, vai se colocar com uma perna de base, né? A perna que ela é dominante atrás. E ele vai colocar a mão abaixo ali do apêndice tifoide da pessoa, com a mão direita, a mão indicadora dela, né? A mão dominante. E a outra mão ela vai colocar sobreposta a ela. E vai fazer um movimento de J, puxando para cima até que consiga desobstruir a pessoa. Geralmente esse é aquele momento de socorro mesmo, mas o ideal depois é procurar um médico. O ideal é procurar sempre um médico. Na verdade, a partir do momento que já aconteceu isso, o ideal seria também ligar para o SAMU ou para o bombeiro, para que eles também consigam fazer esse socorro adequado. Mas fez o socorro, conseguiu desobstruir, também pode procurar um centro de atendimento. Qualquer pessoa pode fazer, na verdade, com as técnicas corretas. Isso, por isso também que nós damos esse curso, né, para os leigos, para que as pessoas consigam salvar as pessoas em casa, porque isso é algo que pode acontecer em todo momento, né? No almoço, no café da manhã, até mesmo sozinho em casa, que também temos manobras que conseguimos fazer nós mesmos, nos desobstruir. Ok, seu nome, por favor? Andriele Soares. Muito obrigada. Então, Bruno, voltamos ao estúdio, repassando aí, então, essas informações tão importantes que qualquer um de nós podemos adotar em algum momento aí de precisar socorrer alguém, né? Tomara que nunca aconteça. Exatamente, Miriam. Obrigado, viu, pelas informações. É importante a gente saber como lidar, né? O adulto, numa situação como essa, a primeira coisa que ele precisa manter é a calma. Não adianta querer se desesperar, porque você só tende a piorar a situação. Quando você tem o controle emocional da situação, você consegue enfrentar ela com mais precisão, com mais assertividade, raciocinando qual a melhor atitude a ser tomada naquela situação, né? Quando nós somos colocados aí em prova de fogo, em teste, a nossa adrenalina vai lá em cima. Tem pessoas que eu conheço que, por exemplo, elas travam, não conseguem ter reação. Tem pessoas que entram em desespero e, ao invés de ajudar, pioram a situação. Então, a primeira coisa é o controle emocional. Tenha calma. E aí você, sabendo como manusear ali, realizar essas manobras, até que uma outra pessoa possa acionar o socorro, né, e te ajudar a resgatar aquela criança. E mesmo que, às vezes, você estiver em casa, uma criança engasgou, você sabe realizar as manobras, consegue desengasgar essa criança, leve ela na sequência para uma unidade de saúde, né? Porque é preciso passar por uma avaliação para saber se está tudo certo, se está tudo ok.